aguenta agora a corneta. Pois é, no Maracanã rolou o clássico sem as grandes estrelas, né, de Vasco e de Flamengo. Melhor para a garotada do rubro-negro. Olha aí. Vasco e Flamengo, Maracanã e uma noite diferente. Com os principais jogadores ainda em férias, o rubro-negro tem utilizado um time de jovens no estadual. Ao que o rival respondeu, para poupar os titulares por conta do pouco tempo de pré-temporada, Abel Braga também usou uma equipe reserva, o que dividiu opiniões. Tem um jogo dia 5 agora de fevereiro pela Sul-Americana. Eles têm que preparar o time titular, eles têm que pegar entrosamento. Por que não coloca o time titular para jogar? Olha, pro Carioca, que é um campeonato que a gente está visando menos esse ano, até porque pelos campeonatos que a gente ganhou no ano passado, eu acho que é uma boa opção, até porque dá uma visibilidade pros moleques, uma confiança. Se o Vasco perder hoje, ou empatar com um time juniores, um sub-20 do Flamengo, daqui a 2, 3 anos a gente esquece isso é normal. Agora, se o Vasco entra com um time titular e consegue marcar 2, 3, 4, 5 gols em cima do Flamengo, isso fica para sempre. Isso fica daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Então, eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Mesmo assim, o Vasco começou o jogo assustando. A blitz deu resultado e Ribamar fez o primeiro gol da noite. Festa vascaína que durou pouco. Gol anulado pelo VAR. Foi os primeiros 30 minutos que nós fizemos. O termo era esse, nós amassamos. Estávamos nos dando a bola de graça, a gente insistindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram. Deu uma hora que não deu. A gente não fazia um jogo como a gente, nesse momento, a gente pensava fazer, justamente porque dávamos um pouco de campo demais para o Vasco. Uma equipe leve, técnica, que conseguiu empurrar a gente um pouquinho para trás. Depois da parada técnica eu ajustei, eu acho que a gente tinha que se posicionar um pouco melhor, entrar um pouco mais em linha de passe, conseguir ficar um pouco mais com a bola, fazer melhor os encaixes. E aí eu acho que a gente conseguiu melhorar até o final do primeiro tempo. O Flamengo demorou a se acertar, mas quando foi ao ataque, chegou com tudo. Luiz Henrique teve a chance, mas a bola ficou na trave. 1 minuto depois, o ataque rubro-negro foi letal. Cruzamento de Ramon e Lucas Silva. Sozinho, não desperdiçou. A superação de quem na estreia chegou a receber vaias. No sábado eu saí com algumas vaias e que eu disse que nada melhor do que um dia após o outro. Que hoje na quarta iria ter um desafio e quem sabe eu sairia aplaudido e estávamos preparados. E graças a Deus eu tive a oportunidade ali de concluir em gol e hoje, graças a Deus, o gol saiu, então eu tenho que parabenizar a equipe. O próprio Lucas Silva poderia ter aumentado a vantagem, mas faltou pontaria. Sob os olhares de Jorge Jesus, as joias do Ninho ganhavam a aprovação das arquibancadas. Também a gente tem que lembrar que o Jorge Jesus também está observando essa garotada. Ele sabe que tem talentos como o Mateuzinho, o Moura, o pessoal que está despontando, está com consistência e pode agregar sempre para ele. Então não só também trazer jogadores de fora, mas aproveitar os talentos da casa, né? O Flamengo sempre tem uma tradição disso, muito importante. Espero que eles possam aproveitar isso ao longo do ano. No segundo tempo, o nível técnico caiu. O Vasco até tentou, mas não teve forças para buscar o empate. No fim, o Flamengo ampliou com Vitor Gabriel, que mostrou oportunismo, mas o gol foi anulado. A arbitragem marcou impedimento. Final, 1-0 Flamengo. Na próxima rodada, os rivais jogam fora de casa. Os garotos do Flamengo têm pela frente o Volta Redonda, enquanto o Vasco encara o Boa Vista. Provavelmente com o time considerado o principal. Nós vamos encarar como um jogo importante, nós vamos tentar ganhar, nós vamos querer fazer o possível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos consciência que nós ainda estamos em preparação. Jogo equilibrado, com ingredientes incomuns, mas cheio de rivalidade. Na noite diferente do Maraca, os rubro-negros riram por último. Vamos começar falando aqui dessa garotada do Flamengo, que ontem também tinha essa motivação a mais aí também, né? E bota motivação nisso. O Jorge Jesus ontem assistindo, acompanhando no Maracanã. Jogadores que podem ser aproveitados. Hugo Moura, mais uma boa partida. Mateuzinho,
Me parece que é o caminho natural, hein, Paulo Lima? Esse menino vai ser aproveitado no time. Lateral direito, né? Mas o Flamengo está atrás de um lateral experiente na Europa, né? Em princípio, essa é a posição da diretoria. Mas te agradou pelo que você viu nesse início, Mateuzinho? Mas já fez boa partida na estreia, já ontem se comportou muito bem, né? Mas sobe, né? Vem subindo gradativamente. O Flamengo, pelo elenco que tem, pensa numa projeção de mais peso internacional. Essa molecada que ontem ajudou a vencer o Vasco foi parte do grupo do Jorge Jesus na temporada passada, inclusive autor do gol. O Lucas Silva, Exatamente. que não foi bem na estreia, como ele mesmo reconheceu ali no vestiário, na zona mista, né? Chegou a ser vaiado, mano, mas deu a volta por cima ontem, fez bom jogo, né? E o gol dele é muito parecido com o gol do Pedrinho na Seleção Brasileira. Entra por trás do zagueiro e toca de primeira. Rapaz, ontem voltamos no tempo, né? Ontem foi a noite do rádio. Que legal, né? É muito bacana também. Mas é uma situação complicada, né, Calheiros? Porque são garotos, cara, e ainda mais o Flamengo, que tem todo aquele retrospecto, né, cara? A molecada sempre que marcou muita história com a camisa do Flamengo, e o Flamengo que vem aí realmente com um elenco muito forte. Então cria-se sempre uma expectativa de que todos os garotos que estão ali serão Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, enfim, a torcida do Flamengo cria aquela expectativa. Eu acho que tem que ter calma, muita calma inclusive, porque quando você tem um elenco tão recheado de estrelas e de qualidade como o Flamengo apresentou ano passado, e aí você coloca a princípio aí uma molecada que está chegando agora, a torcida tem que incentivar. Eu acho que vaiar um garoto desse é até crueldade, é muita crueldade. Por mais que o garoto possa não ter entrado bem, mas merece todo o crédito. Amadurecendo, Exato, né? Exato. Inclusive, ontem até tivemos um público acima do que eu esperava. Cara, 25 pessoas. Eu também falei a mesma coisa, realmente um negócio assim que me surpreendeu, cara. Eu esperava aí talvez um público de 10 mil pessoas no Maracanã, ou até menos. Ainda mais pelo fato de os clubes ainda não estarem valorizando o estadual como deveriam. Por mais que eu entenda também, é um processo que ainda existe aí a entre-safra. Os jogadores do Flamengo ainda estão em férias, estão curtindo esse período porque jogaram a final do Mundial, tem que ter aquele um mês para poder descansar junto com a família. O próprio Vasco está alegando que precisa realmente de um tempo maior de pré-temporada para não desgastar demais os jogadores num curto espaço de tempo, já que a maioria dos times cariocas aí tiveram 10 dias praticamente para trabalhar esse começo de temporada. Mas nada justifica também a sua frase, hein, Abel? Ih, rapaz, o Paulo também não gostou não, hein? Foi lindo? Não foi lindo, é difícil, hein, Abel? Difícil. Eu até discuti isso aqui, falei isso aqui em off com o Paulo Lima. É o tipo de declaração que você dá no vestiário, deixa no vestiário, né? Você agora, não traz a público e pega mal com o torcedor. Ele já viveu isso no próprio Flamengo. Quando ele usou... Eu até entendi o que ele quis dizer. Quando o Flamengo, lá no início do Campeonato Brasileiro, no ano passado, perde pro Inter em Porto Alegre, e ele diz que perder pro Inter no Beira-Rio é normal. Mas quer dizer, embora a gente tenha entendido, não pega bem. Não, e ele elogiou a torcida do Inter também, usando esse mesmo termo. Falou, é linda a torcida do Inter aqui no Beira-Rio. Fazer um elogio pra isso do lado do atual, né, meu? Pô, tá louco. Rapaz, e aí... Não Mas pegou até nesse caso aí, Calheiros, porque se a gente parar pra analisar o que foi o jogo, o Vasco até o gol do Flamengo... 25 minutos. O Vasco tava melhor que o Flamengo no jogo. Tava gol no lado do Ribamar. Inclusive, o gol do Flamengo, houve uma chance antes também do gol, que o Flamengo perdeu um cara a cara. Então, até aqueles dois momentos ali, o Vasco ele tava soberano no jogo. Mas aí que tá, foi o que eu falei aqui, mano. Tomou o gol, acabou. O jogo tem 90 minutos. Sim. Nós estamos falando de 25 minutos. Não, então, mas talvez o Abel, dentro daquela ótica, da leitura que ele tava fazendo até ele tomar o gol do Flamengo, ele tava vendo que o Vasco tava um time ali. E tá, tenso dentro de fato estava. Ele até usou o termo, o Vasco amassou o Flamengo no início. Mas depois do gol, não, aí morreu. O Flamengo controlou a partida. No segundo tempo, Paulinho, parecia que o time do Flamengo era o experiente. O Flamengo rodou a bola, ficou com a bola. E essa base do Flamengo, queira ou não queira, já vem uma base que está jogando desde a temporada passada também, enxertado com alguns jogadores da nova geração, né? Inclusive dessa turma da Copa São Paulo, que o Flamengo não foi exatamente para deixar esse time mais ou menos pronto. É verdade, bem lembrado. Não foi na Copa São Paulo e vamos aqui, vamos ajustar essa molecada para jogar. Já estava em preparação. Um técnico que está lá já há algum tempo já cuidando da base e vê o trabalho de peneira, né, como a gente pode dizer assim, né, de filtro, né, exatamente de um funil. O Flamengo está conseguindo extrair o máximo da nova geração que está dentro do clube. Agora, passando para o outro lado, Paulo Lima, Abel elogiou muito e de fato fez uma grande partida, havia uma expectativa muito grande em cima desse jogador, Juninho. O Vasco em 2 jogos, olha, a gente já ficou de olho no Bruno Gomes aqui na estreia, que não é nenhuma novidade, ele já jogou no time principal no ano passado, mas foi destaque lá em São Januário no empate Vasco-Bangu. E ontem o Juninho foi bem, hein, no meio-campo do Vasco, meio-campo mais experiente, mais encorpado, e o Juninho, olha,
jogando com tranquilidade, armando jogadas do Vasco. Assim como a gente fala que o Flamengo tem revelado bons jogadores na base, o Vasco também tem colocado, né? Tem colocado uma gente jovem para jogar e na temporada passada também fez isso, com o próprio Vanderlei. E esse jogador está aí, jogador na seleção brasileira, né? Então é um time que ontem mesclou alguns mais experientes, mais rodados, e o Juninho, em princípio, é esse que sobe já se consolidando entre os titulares. É bom, a gente está vendo isso no Palmeiras, né? Está vendo hoje o São Paulo também com o Diniz dando força para alguns outros jogadores que já passaram pela base, que tiveram temporada passada já com o grupo, o Palmeiras está fazendo isso, né? Enfim, os clubes brasileiros estão acreditando mais no potencial dessa molecada que surge muito cedo, com 17, 18 anos, para serem aproveitados como titulares no time principal. Olha aí, ó. Ô, Manu, pelo que o Abel falou ontem na coletiva, deixou muito claro, Bruno Gomes é jogador que vai brigar por titularidade. E pelo que ele falou ontem, o Juninho fica também, vai ficar no grupo. O Abel ele vai ter um desafio gigantesco esse ano, viu, Calheiros? Porque, querendo ou não, cara, a situação do Vasco, financeiramente falando, também é complicada. O Vasco ele vive momentos difíceis, ele tem um elenco enxuto, por mais que ele tenha alguns jogadores aí para acrescentar também, alguns jogadores que estão voltando, alguns jogadores aí que estão readquirindo o melhor preparo físico, mas é uma situação que ele tem que também olhar para o que acontece fora de campo. São situações ali que envolvem o extracampo que vão refletir dentro também. Então o Abel, cara, sinceramente, ele terá uma situação muito complicada nas mãos. Mas dentro de tudo que está acontecendo aí, dentro das críticas que ele está sofrendo também, Calheiros, eu acho que o Abel está sendo muito homem, cara. Muito homem. Eu critiquei também o fato do Abel não colocar a equipe titular do Vasco para enfrentar a garotada do Flamengo e assim possivelmente vencê-lo, porque talvez o único confronto no ano que o Vasco poderia ser favorito diante do Flamengo seria esse. Porém, esqueçam o que ele disse a respeito de foi lindo o que aconteceu ontem. Esqueçam isso. Ele preservou o elenco do Vasco. Isso daí eu particularmente discordo, mas é um cara que, diferente de outros treinadores, ele não foi covarde. Porque com essa atitude, Calheiros, está todo mundo hoje falando do Abel. O Abel ficou com medo do Flamengo. O Abel declarou que o jogo foi lindo diante de uma derrota, mais uma derrota para o Flamengo. Porém, ninguém está falando do elenco do Vasco. Ele blinda o elenco. Porque imagina só, o time do Vasco titular entra e empata com esse time do Flamengo, ou perde desse time do Flamengo. O que iam estar falando a respeito do elenco para o restante do ano, para o restante da temporada? Iam estar descendo o cacete no Vasco. Não. Então, nisso, o Abel, ele chama para ele a responsabilidade, ele blinda o grupo. Totalmente. Ele toma porrada da imprensa, ele toma porrada da torcida, mas ele respalda os seus jogadores. Isso o grande treinador faz diante de um clube. E não vai jogar com o time titular contra o Botafogo, exatamente para preservar pela Sul-Americana. Aí que dá, Paulo Lima. Ontem eu defendi o Abel nessa tese. Ontem até a gente teve aqui nós tivemos um debate aqui sobre esse tema. Posicionamento diferente. O Hamilton e o